E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai chegar numa parte bem interessante, modelos atômicos. Vamos falar um pouquinho de cada modelo e você vai ter um panorama total dessa grande história em química e física, onde a ciência da natureza ali é bem aplicada. Vamos embora? Vem comigo assistir. Vê, pessoal, olha que legal. Ele coloca uma questão onde ele diz assim, ó, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Presta bem atenção comigo aqui num detalhe. A gente está falando aí do teste da chama, onde você vai colocar um determinado elemento químico e cada um deles vai apresentar uma cor característica. Então, antes de olhar a questão, deixa eu te explicar que isso é modelo atômico, mas que nem sempre foi assim. A gente tem aí, pessoal, algo que é bem interessante. É o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é o primeiro modelo que vai falar para a gente desse teste da chama. Mas antes, tudo vai começar com os gregos, lá na Grécia Antiga, onde nem ciência ainda era apenas filosofia. Ou seja, o nosso berço do pensamento ocidental está todo lá na Grécia Antiga, no grande momento da humanidade, onde a filosofia deu todas as bases para a nossa sociedade. Mas olha, modelo científico a gente só vai ter mesmo com Dalton. Em 1808, olha aí, em 1808, Dalton falou que o átomo era semelhante a uma bola de bilhar. Era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Logo depois de Dalton, com esse modelo da bola de bilhar, que é o primeiro modelo científico, e você deve estar se perguntando por que Dalton é chamado de primeiro modelo científico? Porque ele se baseou em leis, ele se baseou nas leis ponderais, nas leis de massa, na lei de Dalton, na lei de Proust-Lavoisier. Então, essas são as leis ponderais. Então, como ele tinha um embasamento científico, a gente considera o primeiro modelo científico. Logo depois disso, pessoal, dá uma acelerada científica bastante interessante. Por exemplo, a partir de um experimento na ampola de Crookes feita por Thomson, se descobre a natureza elétrica da matéria, se descobre os raios catódicos. São raios que saem de um polo chamado cátodo, que é o polo negativo. A gente tem o cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. Então, esses raios catódicos descobertos por Thomson dão origem ao que a gente conhece com o nome de elétron. E aí Thomson faz um segundo modelo, é o modelo do pudim de passas, onde o átomo seria um fluido esférico, tá certo? Só que ele não é mais maciço e ele agora é divisível. Então, ele é formado por uma esfera fluida positiva, cheio de cargas negativas ao seu redor, pela sua extensão inteira. Então, ele tem agora um modelo que tem como grande novidade o fato do átomo ser divisível, porque tem uma carga menor do que o próprio átomo, e também ter natureza elétrica. Então, pessoal, nessa saga, a gente chega a Rutherford, que ele faz um experimento com o uso já da radioatividade, que foi descoberta por Becquerel. Então, usando a radioatividade, Rutherford foi capaz de fazer um experimento com uma lâmina de ouro finíssima, onde ele atira contra essa lâmina partículas alfa, que são partículas de carga positiva. E aí ele percebe que os átomos, na verdade, são grandes espaços vazios.
onde tem um núcleo positivo bem pequenininho no meio e uma eletrosfera enorme ao redor. O núcleo positivo ele está com prótons e a eletrosfera está com elétrons. Só para você ter uma ideia, o tamanho do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes o tamanho do núcleo. Então, o átomo, se o átomo fosse do tamanho, vê bem, o núcleo dele fosse do tamanho de uma bola de futebol, a eletrosfera seria maior do que uma arquibancada de um grande estádio. Outra, pessoal, que a gente precisa lembrar é o histórico de tudo isso, tá? Então, você tem os gregos, você tem Dalton, você tem Thomson, Rutherford e chega em Bohr. E Bohr diz assim: o átomo está na sua esfera sem ganhar nem perder energia, na sua órbita, que é uma órbita circular. Então, quando ele está girando naquela órbita, ele nem ganha nem perde energia. Ele usou princípios da física quântica. Quando o elétron ganha energia, ele dá um salto para um nível mais externo. Então, para ir para mais longe, o elétron ganha energia. Quando o elétron volta para o nível de partida, ele libera essa energia em forma de fótons, que podem ser visíveis ou não. Então, é o caso do teste da chama. Você excita o elemento, o elétron dá um salto e volta. Quando ele volta, você vê a cor. Cada elemento tem sua cor característica. Esse é o princípio dos fogos de artifício. Esse é o princípio, por exemplo, do vagalume. Olha aí, aquela luzinha do vagalume é chamada de bioluminescência. O elétron é excitado, quando volta, libera a energia. Então ele diz, ó, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer o quê? Mudança da fase sólida para a fase líquida? Não. Combustão dos cátions metálicos? Também não. Diminuição da energia cinética? Ele está falando de física quântica? Não. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera? Verdade, porque quando você volta, você libera a energia. Aí ele diz, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Aí, nesse caso, ele estaria ganhando. Então, se ele estivesse ganhando, ele não ia emitir. Ele só emite quando ele volta. Tá certo? Então, pessoal, isso aí é o que eu queria falar para vocês hoje de modelos atômicos. Eu espero que tenha sido bem útil e bem legal, tá certo? Então não esqueça, tudo começou aonde? Na Grécia Antiga. Lá já era científico o modelo? Não, porque ele era uma especulação filosófica maravilhosa, mas era uma especulação filosófica. Ele carecia de leis que viesse a dizer que ele era científico. Aí, pessoal, isso foi por volta de 450 a.C. Só se fala de modelo atômico de novo em 1808 depois de Cristo. Olha para aí, mais de 22 séculos depois. E aí vem com Dalton. Dalton faz o primeiro modelo científico dizendo que o átomo é o quê? É uma bola de bilhar, é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Depois a gente tem quem? A descoberta do elétron por Thomson e aí o modelo do pudim de passas. Depois tem a descoberta da radioatividade por Becquerel, e aí Rutherford faz um modelo chamado que modelo do sistema solar, onde o núcleo é positivo e os elétrons estão girando ao redor. Bohr, usando a física quântica, se apropria no melhor sentido possível do modelo de Rutherford, só que diz o quê? Que se o elétron está girando na sua órbita, nem ganha nem perde energia. Se vai para uma órbita externa, é porque ele ganhou. Quando ele volta, ele libera energia em forma de fótons, que podem ser visíveis ou não. Tá certo? Daí para frente, a gente vai falar depois dos modelos chamados de modelos atuais. Certo, pessoal? Um beijo e olhe, se você acha que a gente pode melhorar, e a gente sempre pode, dá a tua dica. Diz como é que você acha que pode ser melhor. Entra lá na nossa rede social, entra lá em Gustavo B. Holanda e me dá uma dica. Vai me ajudando, que eu só quero mesmo é melhorar a nossa comunicação. De coração, tá? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu!